Nosso Gerson Kellmann, eu tenho tido encontros e reencontros com Kellmann já há muito tempo, desde minha passagem pela Casa Civil, e eu me lembro que nós discutimos lá o modelo da ANA, da Agência de Águas, e Kellmann chegou com um desafio, dizendo que aquilo que estava na Constituição de propriedade dos rios pela União ou pelos estados era algo errado, impróprio. Eu disse, é uma dificuldade, porque isso está aí em todas as constituições e é muito difícil tirar os estados desse processo de gestão. E ele, então, chamava a atenção de que esse conceito teria que ser um conceito de bacia hidrográfica. E eu disse, então, nós temos que pensar num modelo de cogestão em que os estados participem. Do contrário, podemos ter aí conflitos muito sérios. E tivemos, como o presidente pode se lembrar, houve até aquela ameaça, foi um pouco caricata, de sublevação de Minas Gerais, não é? Em função da questão da autonomia do Estado membro e na questão também das águas e tudo mais, que felizmente se resolveu de maneira bastante pacífica, mas deu ensejo ao Itamar de vestir-se, inclusive, de soldado da PM de Minas Gerais e tudo o mais. Mas, em suma, o Kellmann, então, chamava atenção para a necessidade de nós fazermos uma releitura do texto constitucional que fala da ideia de que um rio que tem nascente e foz no mesmo estado pertence a um dado estado, só que isso dá ao Estado um poder enorme de, daqui a pouco, malbaratar esses próprios recursos. Daí, então, essa compreensão que se desenvolveu na legislação, né, das bacias, com um modelo também de comitês, né, de gestão. Esse outro tema, que já foi referido aqui, veio ao Supremo Tribunal Federal a partir de uma legislação do Rio de Janeiro, que estabelecia que também nas regiões metropolitanas e nos aglomerados, que em todos os municípios poderia haver a exploração a partir de definição da legislação estadual. E isso repercutia não só nas regiões metropolitanas, também nos aglomerados urbanos e nas micro-regiões. E esse foi um processo que ficou no Supremo por muito tempo, com vários pedidos de vista, e duas posições se desenharam desde logo. Uma que dizia o que era mais ou menos óbvio, e mimetizando o modelo militar, do regime militar, de que, em princípio, isso era uma concessão que devia ser feita às empresas estaduais já existentes, portanto, isso seria do direito estadual, ponto final. Mas agora também os municípios passaram a ver nisto um ativo, evidentemente, que queriam participar e questionavam esse tema. Acho que foi o PDT que levou essa ADIM ao Supremo Tribunal Federal, portanto, advogando o interesse dos municípios. E também a tese de que pertenceria aos municípios, que, como se desenhou no perfil dos debates no Supremo, era extremamente complicada, pelo que já foi exposto agora pelo Kellmann. Nas regiões metropolitanas, isso é muito visível. Não é? A água é apanhada em algum lugar, os depósitos são em outros, tratamento de esgoto é em outro. Em suma, é muito difícil dizer que esse é um serviço de peculiaridade local. Quer dizer, é evidente que não é assim na maioria dos casos. Não é? E, então, nesse contexto que alguns colegas e eu tive a oportunidade de dizer, nós temos que refletir aqui a partir do próprio texto constitucional que fala das regiões metropolitanas, não é? E pensar um pouco num desenvolvimento que leve a esse fortalecimento institucional das regiões metropolitanas. Em algum momento, no passado, a partir da Constituição de 67 e 69, deu-se ênfase a essa ideia, né, de fortalecimento das regiões metropolitanas, numa visão centralizadora. A lei complementar seria uma lei complementar federal. Ela é que trataria desse tema, e essa era a visão geral. Agora, não. É uma lei estadual que deve tratar do tema, e temos aí, eu acho que, algumas regiões organizadas. Até pouco tempo, na Câmara, tinha
uma referência de que havia 26 regiões metropolitanas organizadas. Mas a questão é realmente muito sensível. Por quê? Porque em vários países esse tema é tratado num perfil institucional mais definido. Os alemães, por exemplo, chamam essas regiões que formam os municípios de Kreis, círculo, e, portanto, tem uma estrutura, inclusive, representativa. Os serviços devem ser... Portanto, há uma articulação entre o Land, né, o Estado, o Kreis e a Gemeinde, os municípios e tal. Aqui, isto ficou um tanto quanto solto, e os próprios estados também não têm uma lei padrão, de modo que até eu sugeriria nesse debate que, no contexto da questão do saneamento, nós pensássemos num modelo legislativo padrão que pudesse tratar desse tema para fortalecer as regiões metropolitanas, que, por sua vez, terão que prestar serviços comuns. Bom, então, esse debate se fez no Supremo Tribunal Federal e a minha posição, somada de outros ministros, foi no sentido de que, nesses casos de integração, fosse nas regiões metropolitanas, fosse nos chamados aglomerados urbanos ou nas micro-regiões, em que houvesse essa integração, e que nós teríamos que tratar como se fosse, especialmente nas regiões metropolitanas, como se fosse um ente peculiar, né, somando, então, a participação de Estado e dos municípios, e dando um papel importante, tanto para o Estado como para o município. Claro, o Estado teria que legislar sobre isso. Não temos outra alternativa, não é? Mas ele não legislaria para ser o detentor, né, do poder de concessão. O poder de concessão teria que ser feito pela região metropolitana. Essa foi a inovação. Agora, é um passo um tanto quanto largo, talvez, e um pouco no escuro, diante da falta de institucionalidade das regiões metropolitanas. Como que, a rigor, teríamos que fazer o caminho ao caminhar, não é? Na medida em que se definisse qual seria o desenho, ter-se-ia que, de alguma forma, institucionalizar mais fortemente a região metropolitana, inclusive com a participação dos municípios, não é, nesse modelo de concessão, porque esta é a grande disputa, não é, entre os municípios e os estados. Quem concede, né, e quem que se beneficia disto. Então, esse foi o debate que nós travamos e claro, aqui também fizemos um pouco ablação de realidades políticas que depois se manifestam. Há pouco tempo eu estive, por exemplo, em Salvador, e lá o prefeito ACM Neto reclamava do modelo que se estava desenhando, em que o Estado ganhava primazia no desenho da região metropolitana. Quer dizer, tem que ter um certo equilíbrio. E também, por conta de fatores políticos, colocava uma posição de Salvador abaixo dos demais municípios. Em suma, todo um debate muito complicado, que talvez esteja, em parte, associado ao déficit de institucionalidade das próprias regiões metropolitanas. Por isso que me parece que é essencial que nós travemos um debate mais aprofundado sobre a densificação da própria região metropolitana, porque estamos falando apenas de saneamento, mas certamente o debate vai se estender para outros serviços públicos, não é? Quer dizer, todos esses serviços que precisam ser, de alguma forma, integrados, e assim no mundo todo, não é? E que precisaria ser discutido. E nós não temos dado a devida atenção a esse tema. Eu não sou hoje muito animado, diante de tantas emendas constitucionais que se fazem e outras que vão se fazer, de sugerir mais emendas constitucionais e mais normas no texto constitucional. Mas eu fico com o sentimento de que aqui falta alguma coisa no próprio texto constitucional que desse lineamentos para que balizas para que o próprio legislador pudesse fazer. Isto mesmo que nós estamos a discutir é uma extração que fizemos, né, em função da realidade do saneamento. Acho que os primeiros debates que tivemos em torno da ANA já mostravam isso, não é? A necessidade de que esses serviços fossem compartilhados. Era impossível prestar como serviços locais,
não é? A natureza do serviço, per se, já dá essa definição. Então, a nossa conclusão no Supremo foi de que o poder concedente do serviço de saneamento básico nem permaneceria fracionado entre os municípios e nem seria transferido para o Estado Federado, mas deveria ser dirigido, foi essa a nossa proposta, nesse contexto em que se colocou, por estrutura colegiada, instituída por meio de lei complementar estadual, portanto, aquela que está autorizada a estruturar a região metropolitana, que cria o agrupamento de comunidades locais em que a vontade de um único ente não seja imposta a todos os demais entes políticos participantes. Essa estrutura colegiada deve regular o serviço de saneamento básico de forma a dar viabilidade técnica e econômica ao adequado atendimento do interesse coletivo. Essa foi a proposta, vamos chamar assim, abstrata, que o tribunal, nós diríamos, esse é o decision, essa é a parte dispositiva da decisão. Mas, como já mostrou o Kelman, desse passo à realidade nós temos uma distância bastante grande, inclusive por conta, às vezes, até de compatibilidade ou incompatibilidade política, como sinalizava o prefeito de Salvador em relação ao governo estadual e os municípios vizinhos. Em suma, por isso que me parece que talvez seria bastante producente do ponto de vista do debate, se nós lográssemos aqui já colocar essa perspectiva de tentar densificar, dar institucionalidade às regiões metropolitanas. Claro, com reflexo direto no saneamento, mas também com reflexo em outros serviços, não é? De modo a pensarmos em serviços integrados. Toda hora nós conversamos sobre isso e, claro, em muitos estados já há boas experiências. Eu sei que aqui mesmo na Baixada eu vejo o ex-prefeito e deputado Papa aqui, a ideia dos modelos de gestão compartilhada, de convênios que os municípios fazem, né, em função das integrações e tudo mais, mas seria necessário realmente pensar num modelo de gestão que fosse além da discussão específica no caso do saneamento. Eu me lembro que eu morei por algum tempo em Münster, quando fiz o doutorado, e morava num subúrbio lá, Roxel, e para dadas as atividades escolares, meus filhos podiam ir na escola ali, mas depois de um certo nível teria que ir para outra escola que já não se dava naquela comunidade. Era a ideia de utilização racional, né, dos próprios espaços escolares. Assim também a gente vê que no Brasil isso certamente precisava ser trabalhado. Na área da saúde se discutiu muito isso, né, com os chamados municípios polos e tudo mais. Quer dizer, de alguma forma nós já temos aí alguns embriões de modelo, mas agora me parece que há pelo menos um requisito normativo, que é esse da decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso do saneamento, que pode servir de acicate, pode servir de estímulo para uma discussão mais aprofundada, e deve servir de estímulo para uma discussão mais aprofundada sobre a temática das regiões metropolitanas e sua integração. O tema do saneamento é claro, de fato é perceptível. Quando se explica que, de fato, não há serviço de natureza local aqui, é evidente, não é? É óbvio. Não é? A água muitas vezes é apanhada fora daquele ambiente, o tratamento de esgoto se faz em outras circunstâncias, não dá para falar, né, que é de serviço local. Mas a disputa se dá, porque o município está interessado em ter uma participação. Ele tem um ativo, não é? Dependendo, inclusive, da sua dimensão. E, por isso, também, eu estou consciente que nós fizemos apenas um enunciado bastante abstrato que exige agora concretização, né? Como estruturar isso? Por isso que eu pensei numa Mustergesetz, numa lei padrão. Talvez eu acho que pudesse ser uma proposta daqui, Sérgio, presidente, era tentar trabalhar um modelo, talvez para o saneamento,
mas que pudesse, e aí com técnicos, com perfil bastante adensado, para que, acho que seria uma grande contribuição em termos de institucionalidade, talvez daí esse projeto pudesse se projetar para outros serviços, no sentido de orientar as várias regiões metropolitanas quanto a uma lei consistente, que pudesse ter substância também econômica, assegurar a participação dos municípios, tendo em vista o seu tamanho e a sua contribuição para o próprio serviço, em suma, todos os aspectos técnicos que já foram levantados. De modo que, a mim me parece que talvez essa fosse a proposta mais construtiva, considerando o estágio do debate em que nós estamos hoje colocados. Acho que não vou usar os 20 minutos, se for o caso, nós podemos avançar nos debates, mas acho que essa é a ideia básica, passar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que, de fato, afirmou que o poder concedente agora não está nem no município, nem no Estado, mas nessa entidade, vamos chamar assim, portanto, fortaleceu, do ponto de vista institucional, a região metropolitana, né? Ela ganha uma característica de pessoa jurídica para esses fins, mas é uma pessoa jurídica que nós precisamos criar, de fato. Né? Ela não existe, não está estruturada. E, claro, nem quero entrar aí nos emaranhados institucionais que isso pode, nos desdobramentos que isso pode envolver, por exemplo, a discussão sobre representação e outras coisas que podem envolver, né? Quem é que representa o município, né, nessa instituição metropolitana, como pensar isto nas comunidades supranacionais. Na Europa, hoje, isso é feito muito pelo executivo, né? Mas como fazer isto entre nós? Certamente vai ter esse debate. E pensar realmente num projeto que talvez pudesse ajudar, porque, claro, nós temos São Paulo, que é um estado líder, com toda também a liderança acadêmica, científica, mas temos estados também muito carentes, né? E também municípios, mesmo regiões metropolitanas, muito carentes no que diz respeito à análise dessa temática quanto ao perfil técnico. De modo que, a mim me parece que, se desse debate resultasse uma proposta no sentido de pensar um projeto de lei padrão que pudesse, claro, com as adaptações necessárias, embasar o debate em vários estados, já seria, talvez, uma grande contribuição, balizar o trabalho das assembleias legislativas nessa temática, até porque isso é mais ou menos inevitável, não é? A realidade já nos impõe essa opção. Nós já sabemos que não se trata de criar um modelo jurídico para definir uma dada situação. A situação fática já está aí posta e exige de nós, vamos chamar assim, uma vestimenta jurídica mais adequada. De modo que me parece que essa seria, talvez, uma proposta central e acho que um bom desafio. Obrigado.